Olá a todas e todos que nos acompanham toda semana. Aqui é o Soberania em Debate, um programa do projeto SOS Brasil Soberano dos Sindicatos de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos novamente com um tema do momento, né, bastante apropriado para esse dia, mas antes da gente começar, eu queria convidar todos a nos acompanharem no nosso Instagram, e nós vamos botar aqui o QR Code para vocês nos acompanharem, que é o SOS, @SOS Brasil Soberano, para que vocês nos acompanhem, deem um like e possam estar aí o QR Code na tela. E vocês nos acompanhem, deem sempre o seu like e sigam os nossos debates. Hoje ele já está aqui o nosso convidado, até porque o meu colega Jorge Folena hoje não vai poder dividir a bancada aqui comigo. Estou aqui com Clemente Gans. Clemente, muito obrigada por você ter aceitado participar do nosso programa de hoje, que vai tratar, deixa eu botar meus óculos aqui, de uma proposta que está sendo negociada pelas centrais sindicais em relação à reforma trabalhista, um avanço na situação que nós enfrentamos hoje, os trabalhadores brasileiros. O Clemente Gans, ele é sociólogo e professor universitário, é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República, membro do Conselho Deliberativo da Oxfam Brasil, consultor e ex-diretor técnico do DIEESE. É coordenador atualmente do Fórum das Centrais Sindicais. Clemente, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui conosco nessa conversa. Olá a todos e todas que nos acompanham. Um prazer, Beth, estar aqui com você e com todos aqueles que acompanham esse programa. Parabéns aos sindicatos de engenheiros do Estado do Rio de Janeiro pela continuidade desse projeto SOS Brasil Soberano, e especialmente pela continuidade desse programa, pelo trabalho que vocês têm vem fazendo, tão importante do ponto de vista da difusão de conteúdos de qualidade. Muito obrigada, Clemente. Eu vou começar para a gente contextualizar. Logo após o impeachment da presidenta Dilma, os trabalhadores brasileiros se lembram bem, foi realizada uma que a gente chamou de contra-reforma trabalhista em 2017 no governo Temer, né? Que tinha como objetivo, na época, aumentar a taxa de emprego, tirar os trabalhadores da informalidade, e que, na verdade, não foi isso que aconteceu. Eu queria que você fizesse um pouco o balanço da situação atual, olhando um pouquinho no retrovisor. O que foi essa contra-reforma trabalhista e quanto de prejuízo para os trabalhadores ainda existe hoje no cenário brasileiro? Bom, Beth, a reforma que foi feita, portanto, uma mudança que, do nosso ponto de vista, é uma contra-reforma, porque ela vai no sentido oposto do avanço nos direitos, ela visa justamente um outro caminho de flexibilização dos chamados direitos trabalhistas, daquilo que protege a trabalhadora e o trabalhador nas condições de trabalho, especialmente no processo de assalariamento, quando o trabalhador é contratado por uma empresa ou por um governo, como um carteira de trabalho assinado, e não é um trabalhador e uma trabalhadora estatutária, no caso do setor público. Então, foi uma reforma que visou fundamentalmente olhar para as regras que regem as relações de trabalho assalariadas, quando uma empresa contrata um trabalhador e uma trabalhadora, alterando essas regras no sentido de dar maior flexibilidade do ponto de vista da fixação da jornada de trabalho, ou seja, as empresas têm maior flexibilidade para definir jornada de trabalho, maior flexibilidade para proceder à contratação, não mais somente por um registro em carteira de trabalho, com assalariado, mas com trabalho temporário, trabalho intermitente, permitindo a contratação do trabalhador autônomo exclusivo para uma empresa, incentivou indiretamente a chamada pejotização
A expansão, por exemplo, são quase mais de 7 milhões de microempreendedores individuais que se estabeleceram desde então, portanto, deslocando de forma muito acentuada uma flexibilização nas formas de contratação, também emitiu uma certa flexibilização na forma de remuneração dos trabalhadores, dificultou o acesso do trabalhador e da trabalhadora à justiça do trabalho, criou inúmeros outros mecanismos que visam dar à empresa maior segurança jurídica na gestão da força de trabalho. É importante, Beth, termos claro que essa reforma feita no Brasil, ela está em sintonia com aquilo que foi feito em muitos países, especialmente na Europa, que tem um modelo de relação de trabalho bem mais regulado, inclusive, que no Brasil. Reformas que foram feitas no sentido da flexibilização das relações de trabalho, da forma de contratação coletiva, retirando muitas poder de negociação do sindicato, flexibilizando o poder de contratação por meio de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva, favorecendo ou incentivando uma ação direta entre o trabalhador e a trabalhadora com a empresa, sem a mediação do sindicato. Portanto, em 2017, o Brasil, na verdade, se conectou com um movimento que veio muito forte de retirada do poder do sindicato, de flexibilização das relações de trabalho, movimento que veio ocorrendo em muitos países, fundamentalmente operacionalizando todo um ideário, toda uma ideologia neoliberal, que diz que o mercado deve prevalecer, que as relações diretas entre trabalhadores e empresas devem prevalecer, que o sindicato não deve ser esse ente de representação coletiva e de contratação coletiva com a força que ele tinha até então. Portanto, o Brasil faz, em 2017, após o impeachment da presidenta Dilma, uma convergência radical de conexão com esse processo de flexibilização do mundo do trabalho. Isso tem um impacto muito severo sobre a vida sindical, porque parte dessa reforma visa atacar o sindicalismo, especialmente retirando o poder de negociação, por exemplo, retirou-se o poder do sindicato acompanhar um trabalhador e uma trabalhadora na hora que faz a homologação diante de uma rescisão do contrato de trabalho, mas também se retirou o poder de financiamento, inibindo e, na verdade, atuando de forma muito intensa na criminalização da atividade sindical, na desqualificação do trabalho dos sindicatos, né, na desqualificação da representação coletiva, coisa que veio se seguindo desde então de forma continuada. Os sindicatos passaram e passam ainda por severas restrições do ponto de vista da condução da sua atividade, e toda vez que o sindicato é enfraquecido, como foi desde então, quem perde são os trabalhadores. Por um lado, porque a legislação deixou mais favorável às empresas determinar as formas de contratação, de remuneração e de jornada de trabalho. Tirou o poder do sindicato de ser a representação coletiva e fazer a resposta, a contraofensiva em relação a iniciativas que muitas vezes retiram direitos ou precarizam as condições de trabalho. E que passou a adotar uma ideia de que os trabalhadores e as trabalhadoras vivem melhor sem o sindicato. Essas ideias ainda prevalecem, estão muito fortes na nossa sociedade, é um período duro da vida sindical e da vida dos trabalhadores, porque muitas vezes, coletivamente, se demora um tempo para perceber que esse tipo de iniciativa, na verdade, acaba destruindo a proteção trabalhista, a proteção previdenciária, a proteção sindical, a proteção social, que são conquistas de mais de dois séculos de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. É um período, Beth, muito duro para os trabalhadores e trabalhadoras, para o movimento sindical, porque é um período de resistência e, ao mesmo tempo, de observar severas perdas do ponto de vista da qualidade do emprego, da qualidade da proteção trabalhista, aumento das doenças ocupacionais, ou seja, uma série de coisas que estão acontecendo, especialmente porque no mundo do trabalho há processos de transformações profundos, especialmente decorrente das novas tecnologias, da digitalização, da inteligência artificial, das plataformas, dos aplicativos, tudo isso afetando de forma muito extensa todas as formas de ocupação, todas as profissões, o que, na verdade, fica agravado com uma flexibilização e uma fragilização do poder de representação coletiva dos trabalhadores.
Clemente, durante a campanha eleitoral, na época da eleição do presidente Lula e depois da eleição, havia um movimento muito forte dos trabalhadores que pedia a revogação de toda essa legislação. Você está envolvido hoje numa negociação em nome das centrais sindicais para em relação a um documento que foi produzido pelas centrais e que mira. Será esse documento, essa revogação que os trabalhadores pediam na época da eleição do presidente Lula, ou ele tem nuances diferentes, como você bem colocou, de atualização do mercado de trabalho, agora com um novo contexto de relações de trabalho remotas, digitalizadas? Esse documento que você está hoje debruçado sobre ele, negociando, inclusive, com o Congresso, em nome das centrais sindicais. Você podia explicar o que é esse documento, qual é o cerne, qual é o fundamento principal desse novo movimento, do movimento trabalhista brasileiro? Não sei se eu caí. Bom, Beth, primeiro é importante nós termos que qualquer processo de mudança na organização sindical, no sistema de relações de trabalho ou no direito do trabalho, ele exige necessariamente, do ponto de vista legislativo, uma mudança que requer uma aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E nós temos que ter claro que o tema do trabalho é um tema altamente explosivo nessas duas casas. Há uma bancada, talvez majoritária, diria que eles têm a maioria dos votos, para bloquear qualquer iniciativa que o governo, que as centrais, que o movimento venha fazer junto àquelas casas do ponto de vista de alteração da legislação trabalhista, especialmente no que se trata na revisão ou na revogação de medidas aprovadas em 2017. Portanto, é importante que nós tenhamos claro que o resultado eleitoral de 2022, que elege o presidente Lula, é um resultado eleitoral que também dá uma conformação ao Congresso, talvez das mais adversas para o mundo do trabalho desde a redemocratização do país. Acho que nós nunca tivemos, nem em 2017, nós tínhamos um Congresso tão adverso do ponto de vista dos temas trabalhistas naquela casa. Portanto, qualquer iniciativa de revisão mais geral da legislação trabalhista é uma agenda que exige um nível de articulação política e provavelmente um novo enquadramento desse Congresso Nacional que não está posto nessa legislatura. Portanto, nós temos que trabalhar com mais 2 anos e meio de um Congresso muito adverso do ponto de vista da temática trabalhista. No caso dos trabalhadores e trabalhadoras de transporte de pessoas, Uber, 99 e outros, se chegou a um acordo, esse acordo se transformou em um projeto de lei, esse projeto de lei foi encaminhado ao Congresso, porque existem mudanças legislativas, estamos nesse momento em um debate muito severo no Congresso Nacional, uma articulação contrária à proposta muito forte, ou seja, é de fato um debate que nós temos que ter muita clareza para poder enfrentar, porque há de fato uma cooptação dos trabalhadores e das trabalhadoras pelas empresas para que esses trabalhadores e trabalhadoras defendam o ideário, muitas vezes, das empresas contra a proteção da classe trabalhadora. Isso, então, é o que está acontecendo. É nesse ambiente, Beth, que a gente vai para a tentativa de formulação de enfrentamento e de mudanças. De outro lado, nós estamos olhando para o futuro, percebendo o que está acontecendo no presente, tentando identificar as tendências do futuro, e o que nós estamos identificando, Beth, é que o mundo do trabalho passa por profundas mudanças, de impactos muito severos, impactos intensos, extensos, porque estão presentes em todos os postos de trabalho e em todas as profissões, no qual a digitalização da economia, a conectividade, o fato, por exemplo, nós estamos aqui
fazendo esse programa, e eu estou conectado com vocês, conversando com um equipamento que não tem nenhum cabo conectado a nada. Portanto, eu posso levantar esse computador e sair andando e continuar falando com vocês como se tudo tivesse normal. Portanto, nós temos uma conectividade em tempo real, o que é uma coisa inédita do ponto de vista da organização da nossa sociedade. A inteligência artificial, a robotização, ou seja, as inúmeras formas de materiais, de biotecnologia, de bioengenharia, ou seja, um conjunto de transformações tão profundas no sistema produtivo e no mundo do trabalho que exigirão processos de regulação dessas mudanças, das novas condições de trabalho, jornada de trabalho, proteção, saúde e segurança, as doenças ocupacionais, ou seja, há uma quantidade de desafios que essas mudanças que estão sendo promovidas incidirão sobre a vida do trabalhador e da trabalhadora, que exigirá um processo de negociação muito diferente. Primeiro, a legislação provavelmente não dará conta de responder a todas essas mudanças em tempo real. Vou dar um exemplo para quem nos acompanha. Nós estamos, nesse momento, lutando para ter uma regulação da proteção do trabalhador e da trabalhadora que dirige um automóvel pela empresa Uber, fazendo transporte de pessoas, e estamos nessa situação, e a Uber já está aqui há quase 10 anos fazendo esse trabalho. Nós estamos 10 anos depois tentando fazer a regulação da proteção desse trabalhador. A legislação nem começou a tratar desse assunto. E enquanto nós estamos, talvez, na antessala para começar a construir uma proteção desse trabalhador, a Uber já trabalha com um projeto de carro autônomo, sem motorista. Portanto, essa defasagem temporal de 10 anos de uma mudança tecnológica que nós não conseguimos, em tempo real, fazer a regulação, precisa ser superada. Para responder a isso, a nossa avaliação, Beth, é que a única resposta possível é se nós tivermos capacidade, primeiro, de fazer a organização sindical chegar nesse mundo que está em mudança. Segundo, que essa organização sindical tenha a capacidade de expressar a representação dos trabalhadores que estão nesse mundo em mudança, e que isso possa se transformar em uma pauta sindical, e que essa pauta possa ser tratada em um processo de negociação. O que nós estamos dizendo? Nós precisamos ter sindicatos altamente capacitados, atualizados do ponto de vista da sua estratégia, com capacidade de conhecer esse mundo do trabalho em transformação e muita visão estratégica para incidir em processo de negociação e de regulação por meio de acordo ou convenção coletiva. Não será por meio da lei que nós conseguiremos uma resposta em tempo real. A lei provavelmente virá consolidando avanços, conquistas que nós consigamos fazer nas negociações coletivas. Aliás, como já foi no passado. Entretanto, a negociação vai precisar ser permanentemente atualizada, porque as mudanças exigirão permanentemente novas adequações, aprimoramentos, ajustes, e isso quem pode fazer é o sindicato. Quem pode regular é a convenção coletiva, o acordo coletivo. A nossa Constituição empodera a convenção coletiva e o acordo coletivo, dando a esse instrumento o poder de proteção de todos os trabalhadores e de todas as trabalhadoras, sendo sócio ou não do sindicato. Então, essa é uma grande virtude do nosso sistema. Nós queremos que esses sindicatos fortes, bem organizados, possam fazer contratações coletivas de proteção universal. E é esse o projeto que nós estamos tentando construir junto com a representação empresarial, com a representação do governo, com os parlamentares no Senado e no Congresso e na Câmara dos Deputados, tentando trazer simultaneamente instrumentos para fortalecer a negociação coletiva. Estamos propondo criar um Conselho Nacional de Promoção da Negociação Coletiva para permanentemente incentivar, apoiar, aprimorar a negociação coletiva. Estamos propondo criar uma Câmara de Autorregulação Sindical dos trabalhadores e uma Câmara de Autorregulação Sindical das empresas, para que ambos possam definir, desenhar e aprimorar o seu sistema sindical para fazer boas negociações coletivas. E estamos propondo mecanismos para fortalecer o acordo coletivo e a convenção coletiva, inclusive para dar segurança jurídica a esses instrumentos, com
capacidade de financiamento das organizações sindicais dos trabalhadores e também a organização sindical das empresas. Então, ter um financiamento que permita que esse sistema funcione bem, funcione gerando proteção sindical, trabalhista, previdenciária e social para todos os trabalhadores, abrangidos por todas as empresas em um acordo coletivo ou em uma convenção coletiva. Essa é a síntese, Beth, do que nós estamos propondo. Um conjunto muito sintético de mudanças, mas mudanças para permitir que os sindicatos incidam sobre essas mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho e que nessa incidência, inclusive os temas que foram objeto de mudanças em 2017, possam, por meio da negociação, serem adequados, serem transformados, serem ajustados, serem revogados por aquilo que os trabalhadores e as trabalhadoras conquistem no processo de negociação. Uma outra coisa é depois nós temos capacidade de transformar essas conquistas que porventura consigamos ter nos acordos e convenções em legislação que aprimore ou que rever, ou que revogue ou que crie novas regras a partir de um processo legislativo normativo mais geral. Mas isso é uma outra dimensão da ação, requer um outro tipo de encaminhamento que exige estratégias, processos de condução que são diferentes daqueles que nós e os sindicatos fazem. Só para ter uma ideia, no Brasil hoje, Beth, os sindicatos fazem mais ou menos cerca de 50 mil acordos e convenções coletivas todo ano. Portanto, são 50 mil acordos e convenções coletivas que devem proteger em torno de 40, 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. É esse o instrumento que nós queremos fortalecer, de um lado, e de outro, as centrais sindicais estão atuando para que elas tenham também capacidade de organizar e representar essa outra parte da força de trabalho, o autônomo, o PJ, o cooperado, o trabalhador por conta própria, para que eles também tenham proteção sindical e tenham direitos trabalhistas equivalentes. Por exemplo, é o que nós fizemos ao construir essa proposta de proteção trabalhista, previdenciária e sindical para os trabalhadores autônomos com direitos trabalhistas que fazem um serviço de transporte de pessoas por meio dessas empresas de plataforma, no caso a Uber, 99 e outras. Eu ouvindo você, eu sinto você tá, assim, o debate está num movimento que eu acho que ainda está assim, bastante na vanguarda da realidade dos sindicatos hoje, né? Com a falta de financiamento, né? Não estou nem falando com o fim do imposto sindical, porque isso era uma meta, inclusive nós do movimento sindical sempre fomos contra o imposto sindical, mas que ele fosse substituído por um outro tipo de financiamento que está sendo, durante todos esses anos, negado pelo patronato. Mesmo os trabalhadores aprovando em assembleia que querem contribuir com os sindicatos, as empresas se negam a descontar, constrangem os seus trabalhadores, não aceitam as listas que são aprovadas em assembleia, eles exigem que o trabalhador individualmente vá ao RH para autorizar o desconto ao sindicato, mas houve uma decisão do STF, né, no início desse ano, que né, autorizou, o mesmo permite que a taxa negocial, que é fruto da negociação coletiva, seja recolhida, inclusive, de quem não é associado, né? Isso. Porque nesse movimento de ir para frente e chegar ao que nós almejamos, tem um vazio aí de organização sindical e financiamento sindical. Essa decisão do STF ajuda? Como é que você está vendo esse intervalo entre essa proposta que é super avançada para o movimento sindical e a realidade hoje dos sindicatos, principalmente os pequenos, né, desse Brasil afora, em pequenas localidades, inclusive? Olha, Beth, essa questão que você está levantando é muito importante. Primeiro porque, além do poder que o governo tem para tomar algumas iniciativas,
além do grande poder que o Congresso tem do ponto de vista da normatização da legislação, portanto, é o espaço que delibera sobre uma determinada legislação, nós temos a Justiça, que tem um poder muito grande de regulação também e de definição de uma série de regras e de respostas em relação a vazios. É o que aconteceu, por exemplo, com essa decisão do STF. O STF vinha tratando de um recurso que foi interposto ao Supremo, que perguntava se trabalhador não sindicalizado teria a obrigação de fazer contribuições aos sindicatos, além do antigo imposto sindical. Essa ação é anterior a 2017, portanto, naquela época existia o imposto sindical, e um sindicato foi questionado, foi uma iniciativa questionando se os trabalhadores eram obrigados a contribuir, o não sindicalizado, com o sindicato, além do imposto sindical. Portanto, com a taxa, a contribuição assistencial, confederativa, outras contribuições que a própria Constituição define. Na época, o Supremo começou a tratar do assunto e começou a se posicionar dizendo: a única contribuição obrigatória de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras é a contribuição sindical, ou o chamado imposto sindical. É ele que financia o sindicato para refazer a representação coletiva de sócio e não sócio. Todas as demais contribuições só devem ser pagas pelos sócios ou pelo não sócio, se ele autorizar. Portanto, ele tem que fazer uma manifestação individual, como se ele dissesse: eu não quero ser sócio, mas eu quero contribuir com o sindicato. Só assim. Agora, o imposto sindical não. O imposto sindical é cobrado de todos, sócios e não sócios. Em 2017, a legislação que você resgatou abrindo esse programa disse: a partir de agora, o imposto sindical não é mais obrigatório. E tornou todas as fontes de financiamento optativas para o não sócio. A partir de então, só os sócios eram obrigados a contribuir com o sindicato, os não sócios não teriam mais nenhuma obrigação de contribuição, mas continuariam sendo beneficiados por todas as convenções coletivas e acordos por todos os direitos. Ele não precisa pagar o sindicato, mas ele ganha o reajuste, o aumento salarial, o piso salarial, o abono de férias, o vale alimentação, o auxílio creche, o auxílio, ele ganha tudo, mas ele não precisa contribuir com o sindicato. Bom, nós levamos esse debate ao Supremo e ao Tribunal Superior do Trabalho, dizendo: bom, tem alguma coisa errada, porque não é possível que seja obrigado o sindicato a criar um bem de interesse coletivo, um acordo, uma convenção, e as pessoas não sejam obrigadas a contribuir para esse bem e possam usufruir disso que foi construído, porque isso custa, tem um custo que não é pequeno, né? Ter o sindicato, fazer a negociação, ter assessoria, ter comunicação, ter jurista, ter economista, fazer viagens, ou seja, uma campanha salarial custa muito para os trabalhadores fazer a sua organização e o seu desenvolvimento. Então, o sindicato tem que fazer todo esse investimento, o trabalhador contribui se quiser ou não quiser, mas ele terá garantido tudo aquilo que o sindicato conquistar. Nós levamos ao Supremo dizendo: isso tem alguma coisa errada. E o Supremo disse: não, tem, de fato, porque a nossa decisão, que começou a ser feita antes de 2017, era feita em um ambiente que tinha uma contribuição obrigatória, não existe mais, e é razoável que continuemos tendo no nosso sistema, como você disse depois, uma alternativa, ou seja, nós não teremos mais o imposto sindical obrigatório como imposto, nós deveremos ter, e é o que o movimento sindical propõe, uma contribuição negocial paga por todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras no momento da negociação coletiva. O que nós conseguimos no Supremo Tribunal é o reconhecimento disso, o reconhecimento de que o sindicato, ao fazer um processo de negociação, tem o direito de demandar dos trabalhadores que eles financiem aquele trabalho coletivo que eles estão deliberando fazer. Portanto, são os trabalhadores e trabalhadoras que deliberam por fazer a negociação coletiva, deliberam qual é a pauta, deliberam como vão financiar e deliberam autorizando que está na hora de fazer o acordo e assinar. Quando o sindicato assina um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras passam a ter naquele instrumento o seu direito. O acordo coletivo ou a convenção coletiva é equivalente a uma lei no Brasil. Ele tem poder constitucional de reger as relações de trabalho, e se uma empresa não cumprir aquela regra,
você vai na justiça e ganha. A justiça manda a empresa executar, porque o acordo tem valor legal, ele tem uma equivalência ao poder de uma lei. Portanto, o sindicato pode muito. Pode porque foi autorizado pelos trabalhadores a negociação e foi autorizado pela Assembleia a celebrar aquele acordo. Quando ele faz isso, ele constrói, portanto, um marco referencial de regulação do trabalho que vale para sócio e para não sócio. Por isso, nós estamos propondo, e o STF confirma isso, que também nas assembleias devem participar sócios e não sócios quando se tratar da negociação coletiva. Quando o sindicato vai fazer uma reforma do seu estatuto, quer discutir a reforma da sede do sindicato, ou quer discutir a mudança do serviço médico que ele faz no sindicato, quem delibera sobre isso são os sócios, porque são eles que são os responsáveis por cuidar do sindicato como associado. Agora, quando o sindicato constrói uma convenção, um acordo coletivo, no Brasil, a Constituição diz, o sindicato constrói isso para todos os trabalhadores, sócios e não sócios. Por isso que a gente considera, e o STF convalidou, portanto, confirmou essa decisão, dizendo que esta regra deve permitir que todos sejam protegidos, isso está garantido pela Constituição, e é coerente que um financiamento decorrente da negociação também seja reconhecido. E por isso a decisão do STF ajuda nesse sentido do reconhecimento que temos uma regra de financiamento realizada por sócio e não sócio. Clemente, você falou de uma Câmara de Autorregulação Sindical. Esse termo autorregulação sempre causou um pouco de temor no movimento sindical, porque nosso sistema capitalista de exploração de mão de obra ele é bastante cruel em relação aos sindicatos, como a gente falou aqui, em relação aos trabalhadores. Como é que você imagina que uma Câmara que fala de autorregulação sindical, ela poderia suprir todas as necessidades e, inclusive, os desafios, né, que estão postos aí para os trabalhadores e para os sindicatos nesse embate entre capital e trabalho dentro das empresas? Bom, Beth, a autonomia é um princípio básico vamos chamar dos princípios básicos da OIT. Tem a outra, só me permita complementar, tem exemplos em outros países nos quais as centrais estejam se mirando ou se baseando para essa concepção dessa Câmara? Desculpe. Olha, primeiro é muito importante compreender que a autonomia é um dos princípios das convenções da OIT, ou seja, a autonomia significa que os trabalhadores definem, sem intervenção do Estado e sem intervenção dos empresários, sobre como eles se organizam. Os empresários também definem o jeito com que eles vão se organizar, e não cabe ao Estado nem aos trabalhadores dizerem às empresas como eles devem se organizar do ponto de vista sindical. Esse é o princípio básico. Então, quem define o nosso modelo de organização são os trabalhadores e as trabalhadoras. As empresas definem o seu modelo, e o Estado cuida das relações de trabalho em geral, se nós estamos cumprindo a Constituição e assim por diante. Esse princípio de autonomia, ele precisa aterrissar, ou seja, ele aterriza no Brasil a partir do quê? A partir da nossa Constituição. A nossa Constituição diz, no Brasil, nós temos um sindicato por base territorial. Em outros países não é assim, em outros países pode ter quanto sindicato quiser, mas aqui é assim. Bom, a partir disso, a partir dessa definição que a Constituição dá, nós estamos dizendo, nós podemos, a partir disso, que são um princípio constitucional, esses e outros princípios que a Constituição no Brasil garante, por exemplo, ela diz que ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo. Então, um sindicato não pode chegar e dizer, não, o piso da minha categoria é R$1.000. Ah, mas o salário mínimo é 1.400. Não, mas aqui eu quero R$1.000. Não pode. Ele pode fixar um piso de 1.500, mas não pode fixar abaixo da Constituição. Então, a Constituição é a base. Sobre essa base, nós estamos dizendo, vamos materializar o princípio de autonomia, vamos depender menos do Estado dizer como a gente se organiza e vamos nós, trabalhadores e as empresas, desenhar qual é o sistema sindical.
A partir do quê? A partir do que a gente já tem. Nós já temos um sistema sindical funcionando. Tem sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais. Se a gente quiser juntar sindicato, se a gente quiser juntar central sindical, a gente pode? Pode. Se a gente definir, a gente pode. Se a gente quiser criar um sindicato, por exemplo, estamos colocando no projeto de lei da regulação do trabalhador uberizado o direito de organização sindical. Que o Congresso aprove essa lei. Espero que aprove. Aprovada a lei, esses trabalhadores terão direito de uma organização sindical. Qual é a organização sindical? Ah, mas a gente já tem o exemplo passado. Sim, nós temos o exemplo passado, que é possível fazer uma organização sindical. Mas é uma organização sindical de que tipo? Nós temos que olhar para essa nova realidade. Qual é a realidade? É uma empresa nacional que está presente em centenas de municípios, com a mesma estratégia, e nós vamos continuar organizando sindicato por cidade. Ou nós vamos fazer uma organização sindical diferente? Isso é a nossa autonomia. Autonomia é dizer, para esse modelo de organização, de negociação, para esse modelo de trabalho, qual é o tipo de organização sindical que melhor representa os trabalhadores desse setor? Que não é necessariamente uma organização sindical igual a de bancários, ou igual de engenheiro, ou igual de metalúrgico. Pode ser uma organização sindical diferente. Assim como você teve, por exemplo, mudanças muito importantes. Por exemplo, você teve no Brasil um processo de desestatização pesado. Isso teve um impacto monumental sobre a organização sindical desses trabalhadores. E isso veio acompanhado, Beth, de uma autorização de terceirização sem fim, sem limite. Esse tipo de mudança no sistema produtivo, ou seja, não é mais uma empresa estatal, uma empresa privada. É uma empresa privada que trabalha com uma série de empresas terceiras. Isso quebrou a organização sindical. E nós continuamos ainda pensando naquele sindicato do passado. Tem um novo mundo do trabalho. Não estou dizendo que é bom, às vezes é muito pior do que era. Mas é um novo mundo do trabalho. É esse mundo que nós temos que tentar dizer, bom, nessa nova situação econômica, organizativa da produção, como é que nós, trabalhadores e trabalhadoras, nos organizamos? Vamos continuar tendo sindicato que representa a empresa principal e um monte de sindicatinho representando a empresa terceirizada que trabalha para a empresa principal? Ou vamos fazer um sindicato só, juntando todo mundo? Bom, essa é uma decisão. Essa não é uma decisão do Estado, não é uma decisão da empresa, não é uma decisão da lei. Essa decisão devia ser nossa, dos trabalhadores. Isso é autonomia. Vamos juntar esses trabalhadores. Tem sindicato? Vamos juntar os sindicatos e dizer, bom, gente, nessa nova realidade, como é que a gente se organiza? Ou a gente pode se juntar para negociação, ou a gente pode fundir o sindicato, ou a gente pode trabalhar de forma cooperada. Essa é uma decisão autônoma nossa. E é assim que funciona em muitos países. São os trabalhadores que definem como eles se organizam. São as empresas que definem como elas se organizam. E o Estado não diz como se organiza. O que o Estado diz é, se vocês se organizarem, o direito de representação de vocês está garantido. E o que vocês firmarem de acordo com a convenção, a lei garante, certo? E vai ser respeitado. Agora, se organizem do jeito que vocês acham adequado. Nós temos problema entre nós, para a nossa organização? Lógico que temos, muitos problemas. O que nós estamos dizendo? Vamos resolver na negociação entre nós. Vamos deixar de demandar o Estado e a Justiça resolver os nossos problemas. Ah, eu não gosto da Beth, eu vou fazer uma chapa de oposição para ela. Daí a Beth vai na Justiça e questiona se eu fiz. Não, chega, nós vamos sentar e vamos resolver os nossos problemas. Por quê? Porque nós temos a tarefa de representar esses trabalhadores, essa organização é deles. Então, nós temos que achar meios onde esses trabalhadores e trabalhadoras resolvam os seus problemas de representação. Não é o Estado que tem que dizer se sou eu ou se é você o mais representativo. Cabe aos trabalhadores. Então, vamos construir. Não é possível que a gente continue delegando ao Estado aquilo que é tarefa política nossa. Né? Então, nós estamos propondo a Câmara de Autorregulação para olhar esse mundo do trabalho, tentar entender qual é o tipo de organização que desse mundo emerge, que aparece como necessária, e dizer, vamos criar mecanismos entre nós para tratar das nossas diferenças e tentar construir propostas que sejam convergentes e que possam melhor representar as trabalhadoras e os trabalhadores nesses processos daqui para frente. Isso é autonomia. É uma autonomia reconhecida, portanto, a lei diz, resolvam-se entre vocês, e que o que vocês resolverem, se estiver dentro dos princípios da Constituição,
aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nós vamos criar 2 sindicatos de comerciários. Não, a Constituição não permite. Isso não dá para fazer. Mas o sindicato do comerciário do Rio de Janeiro pode se juntar com o sindicato dos comerciários da República, fazer um sindicato único. Pode, isso pode. Agora, não pode infringir o princípio constitucional. Nós estamos dizendo, a nossa Constituição nos dá margem para muito aprimoramento, muita atualização sindical, mesmo antes da gente talvez tentar mexer no artigo que um dia libere, diga, olha, aqui tem liberdade sindical, cada um faz do jeito que quiser. Nós não estamos indo até esse limite. Primeiro porque isso exige uma mudança constitucional, que não é fácil de fazer no Congresso Nacional. Segundo, que parte do movimento sindical não concorda com esse princípio, no nosso campo dos trabalhadores. A grande maioria da parte empresarial também não concorda em mexer a Constituição. Então, nós não temos maioria nem no Congresso, nem na vida sindical para dizer que aquela proposta possa ser implementada. Mas acho que nós podemos ter maturidade para dizer que nesse espaço é possível avançar muito do ponto de vista da autonomia, e isso talvez dará ao movimento sindical uma nova musculatura de capacidade política e organizativa. Você falou aqui, já tocou no assunto, mas eu queria voltar com esse novo momento, não só para produção cultural, para produção de conteúdos, para produção científica, e certamente vai impactar na organização sindical, é esse tema da inteligência artificial, inclusive criando postos e empregos que a gente nem não está ainda no nosso cenário, o que dizem que até tem uma nova categoria agora de pessoas que estão se treinando para fazer perguntas para a inteligência artificial, que vai se tornar uma profissão, né? Porque tem que fazer a pergunta certa para conseguir o resultado que você estava esperando. Então, como que esse projeto, vocês chegaram a avançar um pouco mais nesse debate da inteligência artificial? Olha, Beth, esse primeiro é um debate novo, né? Um debate. A inovação tecnológica não é, mas a mudança radical que a conectividade e a inteligência artificial faz sobre o processo de trabalho, não mais substituindo força física, mas intermediando, estando presente em todas as relações de trabalho, na verdade, em todas as relações humanas. Hoje nós existimos mediados por tecnologia e por comunicação o tempo todo. Então, olhando para o futuro, estamos dizendo que todas as atividades laborais serão mediadas por tecnologia. E essas tecnologias afetarão diretamente os empregos, destruindo muitos empregos e criando os empregos, e também afetarão a organização do próprio posto de trabalho, das profissões e assim por diante. Um engenheiro, uma engenheira terá que se transformar permanentemente, porque senão ele fica fora do mercado e fora da profissão. Daqui a pouco não é mais um engenheiro capaz de dar conta daquela tecnologia que faz parte da formação de um engenheiro e de uma engenheira, por exemplo. Portanto, a formação profissional permanente passa a ser uma regra para toda a classe trabalhadora. Isso é um outro mundo, radicalmente diferente do passado. Alguns dizem que, ao longo da vida profissional, as pessoas terão várias profissões. Então, aquela ideia de que eu comecei como bancário no Banco do Brasil e me aposento como bancária do Banco do Brasil, as pessoas estão dizendo, quem está olhando para o futuro está dizendo, esse mundo do trabalho, para quem for um trabalhador ou uma trabalhadora com relativa estabilidade, terá entre 10 a 15 vínculos trabalhistas ao longo da vida. Comecei numa empresa e me aposentei numa empresa, não será mais a regra, pelo contrário, terei 10 a 15 vínculos trabalhistas para quem teve uma boa relação de trabalho. Relações de trabalho ultra flexíveis. Bom, tem uma série de coisas que estão aparecendo, mostrando que essas tecnologias, na verdade, alteram a forma de organização da sociedade como um todo, a forma de produção e a forma de organização do mundo do trabalho.
Agora, Beth, para isso, para que os dirigentes sindicais consigam construir respostas a essas mudanças, isso implica que o movimento sindical tem que fazer muito investimento. Tem que ter muita pesquisa, muito trabalho, muita formação, muito seminário, muitos programas como esse, uma forma de comunicação muito ágil, fazer formação, encontros, reuniões, congressos, deliberar pautas, formular propostas, ou seja, é muito investimento para que a gente consiga imaginar respostas a essas mudanças que estão acontecendo. Vou te dar um exemplo. Esse grupo de trabalho que o governo federal criou dos aplicativos. Nós estamos trabalhando há 1 ano e meio. Quase reuniões quinzenais. Reuniões de 20 pessoas aqui em Brasília. Quanto custa uma reunião dessa? Cada reunião dessa custa mais ou menos 50 mil reais. Por mês, 100 mil reais. Se a gente chamar aí, por mês, 100 mil reais, 10 meses, 1 milhão de reais para fazer uma formulação de uma proposta. Quem é que banca um negócio desse? Nós vamos pedir pinico para as empresas pagarem a nossa passagem? Nós vamos pedir para o Estado pagar a nossa passagem? Ou os trabalhadores têm recurso para fazer o seu investimento? Isso para vir para a reunião tripartite. E quantas reuniões nós fizemos, a nossa bancada, para dizer qual é a proposta que a gente leva? A empresa propôs 10. Nós concordamos com 10 ou nós queremos 20? Nós queremos 20. Queremos 20 por quê? Qual é o critério? Como é que a gente chega nesse resultado? Tem que pesquisar. O que os trabalhadores acham disso? Como é que consulta 1.000 trabalhadores no Brasil todo, 10 milhões, ou 5 milhões, ou 200 mil trabalhadores opinando sobre uma coisa no Brasil todo? Tem que consultar. Como é que consulta? Tem que fazer pesquisa. Bom, custa? Quanto custa fazer um levantamento desse, né? Vamos criar uma plataforma para nos comunicarmos. Quem é que cria? Quem é que investe? Ou seja, tudo isso exige muito recurso, né? Portanto, a resposta a essas mudanças exige do movimento sindical também um investimento na qualificação, na sua preparação, na sua abordagem, que exige investimento. Por isso, o projeto de reforma da organização sindical e das relações de trabalho que nós estamos propondo visa também recuperar a capacidade de financiamento do movimento sindical para que ele possa fazer os investimentos, principalmente para se preparar rapidamente para responder a essas questões, porque essas mudanças elas não virão no futuro, elas estão acontecendo agora, elas já estão acontecendo. E a gente, muitas vezes, não está sabendo responder, né? Então, é para isso que a gente pensa uma mudança no sistema e uma mudança que nos permita criar capacidade para que nós tenhamos um olhar capaz de entender o que está acontecendo e inteligência para tentar propor medidas, projetos, propostas políticas que incidam sobre esse processo de mudança. Por exemplo, nós não podemos aceitar, eu acho, que as tecnologias sejam implementadas sem que os sindicatos participem desse processo e decidam, inclusive se eles consideram que aquela tecnologia está adequadamente bem estruturada. Porque se uma tecnologia veio para eliminar posto de trabalho e aumentar a concentração de renda e riqueza, não me parece que seja uma decisão inteligente da nossa parte. Se uma determinada tecnologia vem para aumentar a jornada de trabalho, aumentar a intensificação, o controle, as doenças ocupacionais, o estresse, a ansiedade, como muitas tecnologias estão fazendo com todos nós, não me parece que seja uma boa medida. Então o sindicato tem que estar dizendo, chega, não é isso que a gente quer. A tecnologia tem que ser usada para melhorar a qualidade de vida de cada um e de todos, né? Que a gente viva melhor, que a gente trabalhe menos, vamos reduzir jornada de trabalho, vamos, né? Bom, é para isso que a gente quer. Agora, para isso, a gente só vai chegar se a gente tiver organizado e tiver proposta. Caso contrário, nós ficamos fora do jogo, né? Em 2017, em parte, eles nos colocaram para fora do jogo. Nós estamos dizendo, nós temos que voltar para o jogo, porque sem a representação coletiva, os trabalhadores perdem muito. Um dia eles vão descobrir o quanto eles perderam. Às vezes demora muito tempo, né? E para recuperar o que foi perdido, demora mais tempo ainda, né? A nossa preocupação é que as inovações tecnológicas aceleram de forma muito intensa os processos de mudança. Então, uma vez que a gente perde uma mudança dessa, para recuperar, quando a gente for pensar em recuperar, já está em um outro patamar. É o exemplo da Uber, né? Estamos agora tentando recuperar o perdido da não regulação, né?
E talvez consigamos alguma coisa. Quando a gente conseguir a Uber, já está dizendo, ó, já estou implementando o carro autônomo. Tchau, tchau, motorista e motorista. Pode ficar com o seu direito aí em casa, porque aqui quem vai dirigir o carro é uma máquina. Essa diferença, Beth, a gente não pode continuar olhando esse mundo pelo retrovisor, por aquilo que era o mundo no passado. Né? Esse mundo tudo é muito mais rápido e, portanto, nós temos que ter uma outra estratégia, uma outra inteligência sindical, olhando para isso, vendo como que a gente vai incidir nesse mundo. Né? Hoje, Clemente, nosso programa já está chegando no tempo que a gente tinha combinado. Eu sei que você tem aí outras atividades para se deslocar. Então, eu agradeço demais essa sua conversa, foi maravilhosa, e abro aqui para suas considerações finais. Não, Beth, primeiro agradecer a oportunidade. Eu acho que o trabalho que vocês fazem aí no programa Soberania em Debate é muito importante, a oportunidade para poder esclarecer, trazer as informações e convidar as trabalhadoras e os trabalhadores, os dirigentes e as dirigentes sindicais para atuar na construção dessas propostas é muito importante. Mais importante ainda é nós nos organizarmos para termos uma resposta sindical eficiente e eficaz para enfrentar essas mudanças no mundo do trabalho. Nós teremos muitas tarefas, muito trabalho pela frente para gerar as respostas adequadas que os trabalhadores e as trabalhadoras esperam. Muitas vezes desconhecem, nem sabem para onde que a gente tem que ir, e o nosso trabalho é justamente criar um espaço de formulação, de proposição, de montagem de pauta, de proposição de qual é a medida, qual é a regra, qual é o direito, e principalmente proposição organizativa, ou seja, nós só vamos conseguir ter os direitos protegidos, ter os direitos materializados, seja no acordo, na convenção, seja na lei, se nós tivermos uma organização forte, muita capacidade de luta. Sem capacidade de luta, de organização, de fazer greve, de fazer o processo acontecer, nada disso vai acontecer. Nada do que os trabalhadores e as trabalhadoras conseguiram ao longo da história veio como uma benesse. Tudo veio com muita luta, com muito sacrifício de muita gente, e é para isso que a gente precisa ter um movimento sindical atualizado para fazer as lutas, a organização, e saber conduzir essas lutas e organização para a conquista de direitos. Agradecer, Beth, a oportunidade, agradecer a Lídia, ao Felipe, a você pelo trabalho que fazem, ao Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, parabenizar pela continuidade do investimento, do trabalho, e fico sempre à disposição de vocês. Foi muito legal participar do debate com vocês. Nós que agradecemos e agradecemos, inclusive, a contribuição que você tem dado como estudioso, como sociólogo, ajudando os trabalhadores e os sindicatos a se fortalecerem. Aqui um agradecimento dos sindicatos engenheiros, eu acho que falo em nome de vários sindicatos e várias centrais. Muito obrigada, Clemente, e a todos e todas que nos acompanharam até o momento. A gente agradece e voltamos semana que vem com mais um Soberania em Debate do projeto SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Até semana que vem. Obrigada, Clemente.